você, melhor companhia encontrei. E quando os meus pés falharem, seguro estou em tuas mãos, na rocha inabalável. Eu já estou. Como eu te amo, como eu te quero, minha vida está nas mãos do meu grande Salvador. Como eu te espero, meu povo, seguro, minha vida está nas mãos daquele que me amou. Minha vida eu deixei no jardim, eu a deixei aos teus pés, melhor lugar que encontrei. Lá fora eu não volto, não, estou sozinho, mas com você, melhor companhia encontrei. Vamos cantar. E quando os meus pés falharem, seguro estou em tuas mãos, na rocha inabalável. Eu já estou. E quando os meus pés, seguro estou em tuas mãos, na rocha inabalável. Eu já estou. Como eu minha vida está do meu grande Salvador. Como eu te espero, meu povo, seguro, minha do meu. Vamos cantar isso todos nós, como eu.
no jardim, eu a deixei aos teus pés, melhor lugar que encontrei. Lá fora eu não volto, não. Estou sozinho, mas com você, melhor companhia encontrei. E quando os meus pés falharem, seguro estou em tuas mãos, na rocha inabalável. Eu já estou. Como eu te amo, como eu te quero, minha vida está nas mãos do meu grande Salvador. Como eu te espero, meu povo, seguro, minha vida está nas mãos daquele que me amou. Minha vida eu deixei no jardim, eu a deixei aos teus pés, melhor lugar que encontrei. Lá fora eu não volto, não. Estou sozinho, mas com você, melhor companhia encontrei. Vamos cantar. E quando os meus pés falharem, seguro estou em tuas mãos, na rocha inabalável. Eu já estou. E quando os meus pés, seguro estou em tuas mãos, na rocha inabalável. Eu já estou. Como eu. Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor em mais um domingo. Eu peço para todos que estão aqui, fiquem de pé, amém? Você que está aí na sua casa, deixe seu celular de lado. Vamos cultuar ao Senhor, vamos prestar um culto racional ao Senhor essa noite, amém? Antes da gente começar o período de adoração, eu quero que você feche seus olhos comigo. Vamos ter um breve momento de oração, amém? Enquanto eu oro, levante a sua voz aí na sua casa, ore junto comigo. Não apenas receba a oração, não apenas seja um espectador do culto, mas um participante, amém? Senhor Jesus, eu oro agora sobre todas essas casas. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que caia fome de Deus agora. Fome do Senhor, Deus.
O Senhor já se manifestou a nós e a esses meus irmãos de diversas maneiras, de diversos modos, Deus, mas nós ainda temos fome. Nós sabemos que hoje o Senhor pode se manifestar de uma maneira que você nunca se manifestou. Nós sabemos que hoje você pode se mostrar de uma maneira que você nunca se mostrou, Deus. Nós ainda temos fome de você, Jesus. Nós ainda temos expectativa ao entrar na sua presença, Deus. A sua presença não é comum para nós. A sua presença ainda é preciosa para nós. Você ainda é tudo que nós temos, Deus. Nos permita acessar um lugar novo no Senhor essa noite, Deus. Nos permita, como uma família, levantar uma nova canção essa noite, Deus. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, Deus. Venha sobre eles e sobre essas casas agora, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém, amém.
e quão grande amor, e quão íntimo romance é o nosso amor. Quão alto é, quão grande amor, quão íntimo romance é o nosso amor. Eu tenho prazer no meu Senhor, eu tenho prazer no meu Senhor, eu tenho prazer no meu Senhor Jesus. Eu tenho prazer no meu Senhor, eu tenho prazer no meu Senhor, eu tenho prazer no meu Senhor. Eu amo os teus olhos, amo os teus braços, beijo os teus lábios com amor. E você ama os meus olhos, ama os meus braços, beija os meus lábios com amor. Tu és força, refúgio e proteção, Deus amado, salvação. Tu és força, refúgio e proteção, Deus amado, salvação. Tu és força, refúgio e proteção, Deus amado, salvação. Tu és força, refúgio e proteção, Deus amado, salvação. Pra onde fugirei? Pra onde correrei? Pra onde fugirei? Se só os teus braços me atraem, só os teus beijos me comovem, então adorarei, então me renderei, deixando as lágrimas rolarem, aos teus pés me derramar. Pra onde fugirei? Pra onde correrei? Se só os teus braços me atraem, só os teus beijos me comovem, então adorarei, então me renderei, deixando as lágrimas rolarem, aos teus pés me derramar. Tu és força, refúgio e proteção, Deus amado,
glória é se esconder, a minha glória é te conhecer. Essa é minha aventura, essa é minha jornada, te conhecer, te conhecer. Essa é minha aventura, essa é minha jornada, te conhecer, te conhecer, te conhecer. Te conhecer, essa é a vida eterna. Te conhecer, te conhecer, te conhecer. Te conhecer, te conhecer.
Estabelece o teu reino, estabelece o teu reino, e vem, estabelece o teu reino, estabelece o teu reino.
Jesus, nós te amamos, Jesus. Nós somos gratos por estar aqui, nós somos gratos por cultuar o Senhor em mais um domingo, Jesus. Nós iremos, Jesus. Nós nos movemos, Jesus. Nós iremos fazer diferente, nós iremos mudar os métodos, porque o Senhor é o nosso método, Jesus. O Senhor é tudo em nós, o Senhor é tudo para nós. Nós não vamos subir, Jesus, para chegar em um lugar alto sozinhos, para mostrar algo a alguém, mas porque nós queremos ver a sua face, Jesus. Isso é o que nos move, Jesus. Isso é o que nos moveu no começo, é isso que nos move hoje. Independente dos tempos, independente das cidades, independente do que o povo está falando, Jesus. Nós queremos subir em família até Sião, Jesus. O lugar do seu descanso. O lugar que o Senhor escolheu morar, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós vamos sempre te amar, Jesus. Nos permita ser fiéis até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós estamos passando por um momento agora de ofertas. E eu queria convidar você aí na sua casa a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 14. Esse não é um momento menos espiritual do culto, amém? Nós sempre falamos isso, nós sempre falamos que a oferta ela vem depois do momento de adoração, mas o momento de adoração ele não para. Então, se alegre agora nesse momento. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 14, diz assim: Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Esse versículo é uma oração de Davi. E Davi ele está fazendo uma oração ao Senhor. E ele vem falando da majestade do Senhor, das grandes coisas que o Senhor está fazendo. E anterior a esse versículo sobre a oração, todo o povo, toda a congregação junto a Davi traz tudo de melhor que eles têm para ofertar a Deus e para a construção do templo. E eles entendem o quanto isso é bom. E aqui eles começam a dar, sabe? Eles não dão qualquer coisa, eles dão tudo de bom. E Davi, ele fala: Senhor, quem sou eu para poder dar todas essas coisas se tudo vem de ti? Então aqui nós vemos um coração grato de Davi. E vindo para cá hoje, Deus nesses dias tem me lembrado muito sobre gratidão. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas provavelmente sim. Quando nós estamos passando por um momento difícil, alguma coisa que está nos desanimando, e nosso coração ele está abatido, ou nosso espírito está abatido, e nós começamos a ser gratos, aquilo abre uma porta, sabe, de alegria no nosso coração. Então eu queria te incentivar a ter um coração grato. E eu perguntei ao Senhor: Jesus, o Senhor quer que a gente fale de gratidão hoje? O Senhor quer falar a nós sobre gratidão hoje nas ofertas? E Ele me disse: eu quero falar sobre um coração voluntário. Nesse versículo que nós lemos agora, diz que Davi e o povo deu voluntariamente. E eles estavam gratos e felizes por isso. A gratidão, ela nos leva a um lugar alegre, a um lugar seguro. E o coração voluntário nos leva ao Senhor, sabe? Então, quando Jesus disse isso para mim, e eu abri a Bíblia e eu comecei a ler Crônicas, e nos versículos anteriores, nós vemos esse padrão de oferta, sabe? O Senhor, Ele deu o seu Filho voluntariamente, o povo deu ao templo voluntariamente. O tempo inteiro nós vemos o Senhor procurando corações voluntários. E o que é ter um coração voluntário? Ser voluntário, segundo o dicionário, é que não é forçado, que só depende da própria vontade e que pode optar por não fazer.
Então, o Senhor, Ele não quer que a gente dê por necessidade nem por tristeza, como diz em 2 Coríntios, mas Ele quer que nós demos a Ele com alegria e com coração voluntário. No versículo 5, diz assim: o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. E também Davi, o rei, se alegrou com grande júbilo. Eu queria te incentivar agora a entregar seu coração ao Senhor, a entregar o seu coração, os seus dias, as suas finanças a Deus. Esse é um momento muito importante. Dar a Deus, ofertar ao Senhor é uma dádiva, sabe? É um motivo de alegria para nós. Porque quem somos nós diante de tudo que Ele tem feito? Nós temos a oportunidade, nós temos o prazer de poder devolver a Deus o nosso coração de bom grado, sabe? Eu queria orar com você agora. É uma palavra bem simples, mas o Evangelho ele não é complexo, ele é simples e poderoso. Então, que nós possamos começar a desfrutar de ter um coração generoso, de ter um coração voluntário. Tanto, sabe, Deus não está preocupado com o seu serviço, Ele está preocupado com o seu coração. Então, tudo nas nossas vidas precisa ser consequência de um relacionamento com o Senhor. Feche os seus olhos agora, coloque a mão sobre o seu coração. Jesus, assim como Davi orou aqui, antes de entregar boas coisas ao Senhor, nós queremos orar como igreja agora, que na nossa casa não faltem corações voluntários, Jesus. Que nós possamos aprender contigo o que é ser um bom servo, o que é ser um bom amigo, o que é ser um bom filho, Jesus. Nós queremos aprender de Ti, nós queremos viver contigo, nós queremos andar contigo, nós queremos dar a Ti, nós queremos dar ao Teu templo, nós queremos dar coisas de valor, Jesus. Assim como aquele homem que encontrou uma pérola de grande valor e vendeu tudo que tinha, vendeu tudo porque entendeu, Jesus. Muda as nossas óticas hoje, que nós não sejamos aqueles que constroem família na terra e buscam coisas da terra e se esquecem de que o Senhor é o nosso tesouro, que o Senhor é a pérola de grande valor das nossas vidas, o Senhor é a nossa recompensa, Jesus. Muda os nossos corações hoje, trazendo gratidão, alegria em poder doar, alegria em poder ofertar, Jesus. Que caia sobre nós a alegria em ofertar, Jesus. Que não falte em nós gratidão pelos seus benefícios. Nós abençoamos a cidade de Juiz de Fora agora. Nós abençoamos as famílias dessa casa. Nós abençoamos as famílias que estão nos assistindo. Aonde precisa, Jesus, de um emprego. Onde há necessidade, Jesus, que a prosperidade que existe no Senhor possa cair sobre nós. Nós te amamos, Deus, e nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque Tu és bom, Tu és grande. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ensinando a ofertar, fique à vontade. Amém. Amém, amém. Quem está feliz aí essa noite? Que bom, estava com saudade de vocês.
Já faz uns 5 anos que eu não prego num domingo, né? Pedi um cafezinho ali para dar uma guinada. Amém. Gente, hoje a gente vai entrar numa série nova chamada Maturidade. Essa série provavelmente vai durar 4 domingos ou 5, tá? E eu espero muito que seja uma série proveitosa para vocês. Se você não sabe, no final do ano passado, para a virada desse ano, eu recebi algumas palavras diretrizes para o ano de 2020. E essas palavras são maturidade, discipulado e envio. Maturidade, discipulado e envio. E a gente já construiu bastante coisa esse ano. Eu tenho falado que se alguém parar para ouvir o que a gente tem pregado, ele parar para ouvir realmente, se alimentar daquilo, ele tem alimento para muito tempo na vida dele. Mas eu tirei um tempo para ouvir a Deus nesses dias, e Deus falou que é para pararmos de reagir e começarmos a agir. Então, o tempo de reagir ao tempo que estamos passando, o coronavírus já passou. Quem foi esperto, e agora é tempo de começarmos a construir em cima daquilo que tomamos de decisão, tomamos de posição. Então, a gente vai começar a fazer essa série chamada Maturidade. Vamos fazer elas nos 242 também, se você está nos visitando aí, assistindo nosso culto. Infelizmente, os nossos cultos presenciais aqui em Juiz de Fora foram cancelados de novo, mas eu sei que lá no Rio e em São Paulo já está voltando, e aqui em breve vai voltar, em nome de Jesus. Mas se você está nos visitando aí online, nós temos as nossas reuniões em casa, você pode fazer parte dessas reuniões. Não, agora não pode mais, que a gente vai voltar presencial, mas aleluia. Se você é de Juiz de Fora, entre em contato com a gente quer ser sua igreja, quer ser seu amigo, quer cuidar de você. E se você é de outro estado do país e Deus está falando com você para vir, vem logo, porque Deus está fazendo uma coisa, amém? Então eu quero falar com vocês hoje sobre maturidade, mas eu quero começar falando sobre a palavra de Deus. Anota aí, você está em casa mesmo, tem caderno, tem folha sulfite, tem tudo para você anotar. A gente vai fazer uma série para amadurecermos e não para tremermos, amém? Então é hora de você anotar, é hora de você pensar, amém? Na hora de enviar, a gente treme. Até lá... São 2 meses de seco. Brincadeira. Feche seus olhos comigo aí. Espírito Santo, nos leve a um lugar mais profundo no Filho. Nós amamos a sua doce presença e nós honramos quem o Senhor é. Espírito de sabedoria e revelação, ilumina os nossos olhos para compreendermos quem o Senhor é. Senhor Jesus, mude as nossas vidas. Nós nunca mais queremos ser os mesmos. Em teu precioso nome, amém, amém e amém. Gente, é impressionante como as Escrituras, elas em si carregam um poder, sabe? Esse livro em si, ele não tem o poder, porque ele é só um livro, e a gente cansa de falar isso, mas a mensagem que esse livro carrega é a mensagem mais poderosa que existe no mundo. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a educação, você não consegue estudar a história da educação sem estudar, por exemplo, a Reforma Protestante. Por quê? Porque a Reforma Protestante foi um ponto crucial para a gente ter a educação que a gente tem hoje. Por quê? Porque eles queriam que as pessoas lessem as Escrituras, e porque eles queriam que as pessoas lessem as Escrituras, eles ensinavam as pessoas a lerem. Então eles começaram a criar escolas para ensinar as pessoas a lerem. E uma das maiores reformas, não só na igreja, quanto no mundo, foi quando essa Sagrada Escritura começou a ser impressa e ser lida por pessoas.
E isso acontece várias e várias vezes durante a história, né? Esse homem chamado Lutero um dia entendeu que a salvação era só pela fé na graça de Cristo Jesus, e isso reavivou toda a igreja, isso transformou toda a igreja. E é de tempos em tempos alguém entende algo, entre aspas, novo nas Escrituras, alguém acha um tesouro eterno dentro dessas Escrituras e tudo se faz novo de novo. Eu, há 8 anos atrás, mais ou menos, li João 17, aquilo impactou minha vida, e isso deu vida a tudo que nós vivemos hoje. E outras pessoas, por exemplo, a Poema leu Efésios, que nós somos feituras de Deus para boas obras, e então nasceu a Poema. Então toda a fonte de sabedoria, claro, está em Cristo Jesus, mas através da sua palavra, das suas escrituras, nós conseguimos acessar isso. E isso acontece de tempo em tempo no decorrer da história. Todos os avivamentos, todos os grandes moveres, todos os grandes homens de Deus tinham um seríssimo comprometimento com as Escrituras. E eu quero começar com você hoje falando sobre achar a palavra. 2 Reis 22, versículo 8 a 11, conta a história de um menino que era rei, o rei Josias. Eu não vou ler, tá? Porque é bem grande a história, eu vou ler só alguns versículos. Mas, vocês estão felizes aí, gente? Tá a escola dominical, né? Amém. Eu voltei presbiteriano, gente, das minhas férias. Brincadeira. Amém. 2 Reis 22, versículo 8 diz assim: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. O que estava acontecendo aqui? Josias teve um avô que foi um rei de Israel, mas talvez um dos piores reis da história de Israel. E esse rei governou durante 50 ou 55 anos, se eu não me engano, e ele literalmente deixou Israel pagã, deixou Judá pagã. Ele levantou altares para Moloque, altares para Baal, altar para não sei quem lá, e dentro do templo ele estabeleceu inclusive prostituição dentro do templo. Depois disso veio o pai de Josias, governou por 2 anos e foi assassinado. Então Josias, quando assumiu o reinado, ele assumiu com 8 anos, mas aqui ele já estava lá perto dos seus 20 anos. E ele estava reconstruindo o templo quando o sumo sacerdote que ele enviou achou o livro da lei. Olha isso. O sumo sacerdote foi no templo e ele achou esse livro da lei. E quando ele achou o livro da lei, a Bíblia diz que ele foi levar o rei. Quando ele leu esse livro da lei, o rei Josias rasgou suas vestes. E conforme ele rasgou suas vestes, ele refez todo o reino de Judá. E ele tirou todos os altares. Cara, para pensar numa coisa: dentro do povo de Deus estavam sacrificando crianças a Moloque. E de repente esse menino, a Bíblia diz, tem uma parte, eu não coloquei aqui no meu esboço, tem uma parte que é no versículo 1, se eu não me engano, ou 4 de 2 Reis 22, que diz que Josias crescia reto diante do Senhor e fazia tudo o que seu pai Davi, ele seguia os passos do pai Davi. Eu estou chegando lá, gente, espera aí, para eu falar exatamente para vocês. Aqui, ó. Versículo 2: fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Então, irmãos, quando a palavra da vida, a palavra da lei foi restaurada, o livro da lei foi restaurada no reino de Judá, ele purificou todo o reino, e a Bíblia diz que houve uma Páscoa como há muito tempo não havia no povo de Deus. E em Crônicas conta alguns detalhes que Reis não conta, tá? Mas eu não quero entrar profundo nessa história, mas é impressionante como achar a palavra da lei,
achar o livro da lei, encontrar essa palavra, muda a história de qualquer ser humano, mudou a história do reino de Judá. E eu tenho convicção que uma das ênfases de Deus no decorrer da história é: achem o livro, achem as escrituras. Sabe, nós já tivemos grandes moveres no passado, mas todos os moveres que aconteceram no passado e não tiveram as escrituras como fonte e seríssimo comprometimento com ela, passaram. Mas eu tenho visto surgir alguns remanescentes com muito zelo pelas escrituras. Sabe, gente, quando nós vemos os nossos pais na fé levantando a bandeira de sola escritura, e de repente a gente cospe nesse legado, dando mais valor a sentimentos, emoções, sensações que temos em culto, do que uma clareza das escrituras. Sabe, uma coisa que a gente sempre fala no ANSE: as escrituras não te discipulam, ninguém pode te discipular. É tempo de acharmos a palavra, de acharmos o livro, de encontrarmos essa palavra. E sabe, eu preciso aplicar isso, porque, me perdoa, às vezes eu tenho dificuldade de trazer isso mais para o micro, eu fico falando só de avivamento, mas aleluia. Vocês estão felizes, gente? Vocês estão vivos? Tá. A gente pode falar, tá? A gente só tem que usar máscara, mas a gente pode falar, tá bom? Amém. Mas, às vezes quando a gente começa a dar esse tipo de mensagem, você pode estar ouvindo a gente aí e estar falando assim: cara, então a lei quer que todo mundo faça teologia, ou que todo mundo se torne mestre. Mas as escrituras, elas não tratam mestre como alguém que sabe a Bíblia. Na verdade, ela trata isso como cristão. É verdade. A Bíblia, e na verdade o dicionário, chama de mestre quem sabe ensinar. Amém? Então, pastores, líderes de adoração, evangelistas com pouco teor de entendimento das escrituras. Sabe, você não tem que ser um teólogo, mas você não pode ser um nécio nas escrituras. E sabe, comece do simples. Um dia você foi estudar sobre uma parada do seu serviço e você também não sabia nada, e de repente você aprendeu alguma coisa, e hoje você vive e ganha a sua vida disso. Nós precisamos tirar esse espírito de comodismo, esses altares falsos do nosso coração, e nós só tiramos altares falsos do nosso coração através de uma clara revelação das escrituras. Muitas vezes nós colocamos modos de pensamento, maneiras de nos comportar, nós colocamos várias coisas no nosso coração que a gente nem sabe que é errado, e a gente não sabe que é errado, não porque a gente é ruim, mas porque a gente não tem uma clara revelação das escrituras. Sabe, gente, uma vez eu fui, já algumas vezes, fui ministrar em igreja que tinha um candelabro, sal grosso, o óleo ungido e arraiz tocando atrás. Eu acho que se os arraiz entrassem nessa igreja, eles ficariam doidos. Porque era pentecostal, como é que chama a igreja deles? Adventista, presbiteriana e UAM ao mesmo tempo a igreja. Por quê? Porque as pessoas não têm noção do que elas estão fazendo, elas só vão fazendo. Quem está me entendendo? Sim. Sabe, eu quero ser bem simples com você hoje, mas eu quero te convidar a achar o livro, a achar a palavra, sabe, a se debruçar em cima das escrituras, a ler as escrituras, a gastar um tempo com ela, a ouvir pessoas falando sobre as escrituras. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, se você tem dificuldade de ler, põe no Spotify Bíblia Falada e escuta a Bíblia. Se você tem dificuldade de ler e você gosta de assistir pregação, talvez seja um tempo, preste atenção numa coisa que eu vou te falar, nada de errado com as pregações do tipo assim, pregação emocionante do fulano,
Pregação poderosa do fulano. Você sabia que as maiores buscas de pregações na internet são pregações poderosas, pregação que muda a vida, pregação para a alma, pregação para, como é que é? Que me faz chorar. Sabe, irmãos, eu quero te convidar a ensino bíblico em cima de 1 João, ensino bíblico em cima de Timóteo, panorama do Antigo Testamento. Sabe, se você não consegue ler, então comece a escutar quem já leu, e isso vai te dar uma fome por começar a ler. Mas nós precisamos achar a palavra. Essa é tão preciosa a Bíblia, cara. Quantos homens e mulheres de Deus morreram para que esse livro chegasse em nossas mãos? Quantos homens e mulheres de Deus morreram para que esse livro pudesse chegar em nossas mãos? Quantos mártires, quantas noites sem dormir esses homens gastaram escrevendo, traduzindo, retraduzindo. Você tem noção disso? Você tem noção que a história da humanidade mudou quando resolveram fazer cópias desse livro e começar a distribuir nas ruas? Eu tenho esse convite para você muito simples. Ache o livro da lei, refaça. Sabe, quando Josias, presta atenção, o avivamento que veio no tempo de Josias, mesmo que tenha sido, que depois ele tenha morrido em guerra, porque de fato Deus puniu o reino de Judá, mas Deus encontrou prazer em Josias e eles experimentaram um certo avivamento em seu tempo. Por quê? Porque as escrituras revelaram o erro. Cara, às vezes a gente não sabe para onde ir, a gente está procurando uma palavra profética, um toque de Deus, não sei o quê. Não, nós precisamos encontrar nas escrituras. Sabe, 80% das coisas são resolvidas lendo as escrituras. Spurgeon falava isso. Vocês estão felizes ainda? Então fala comigo, achar a palavra. Agora eu quero falar com vocês sobre guardar a palavra. Fala comigo, guardar a palavra. Olha o que diz em Salmos 119, versículo 11 e 12. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Salmo 19 inteiro é o salmista pedindo: Deus, me ensina a seguir sua lei. Deus, me ensina a amar sua lei. Deus, me ensina a te obedecer. Salmo 19, em vários momentos o salmista diz assim: Deus, me faz entender o que o Senhor entende, porque eu vou te obedecer. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, o problema não está na Bíblia, o problema está na gente. E sabe o que Tiago nos ensina? Aquele que não tem sabedoria, ore para que Deus dê sabedoria. Então, da mesma maneira que em Salmo 119, o salmista está orando: Deus, me faz ver a sua palavra, me faz olhar para os seus decretos e segui-lo. 119, 34, dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Então, presta atenção. Dá-me entendimento e eu guardarei a sua lei. Sabe, semana que vem eu quero falar sobre obediência com você. Mas a obediência, ela te leva a um lugar, mas só o entendimento te faz permanecer nesse lugar. A gente vai falar de obediência semana que vem. Mas o salmista está aqui, cara. Esses homens, eles passavam dia e noite meditando em cima da lei do Senhor. Sabe, você não pode, não apenas ache o livro, guarde o livro. Como eu guardo o livro? Eu quero te ensinar algumas coisas, quero ser bem prático com você, porque hoje eu acordei pastor. Você precisa pegar suas escrituras. O que você vai fazer? Você vai abrir as escrituras, Salmo 119. Salmo 119, versículo 11 e 12, o pastor leu para a gente lá no domingo. Então vamos lá. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. O que você vai fazer? Você vai pôr a Bíblia na frente, na sua mesa, e você não vai ficar correndo na sua leitura. Você vai pegar esses dois versos e vai falar assim: Deus,
ensina-me a guardar a sua palavra, para que eu não peque contra ti. Deus, tu és bendito, ensina-me, Deus, a guardar a tua palavra, para que eu não peque contra ti. E aí você vai ler o próximo, aí você vai orar o próximo, e aí você vai parar, e você vai meditar em cima daquilo que você leu, e você vai remeditar em cima daquilo que você leu, e aí amanhã você abre de novo, e medita de novo em cima daquilo que você leu, e isso vai te gerando profundidade nas Escrituras. Presta atenção, profundidade nas Escrituras não são quantas vezes você a leu, mas quantas Escrituras se tornou vida em você. E eu quero falar mais sobre isso. Vocês estão comigo aqui? Sim. Então o salmista está dizendo assim: guardo a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. O que a palavra me livra? Do pecado. Colossenses, o apóstolo Paulo diz: vocês têm se apoiado em coisas de homens, em doutrinas de homens, mas isso não tem poder contra o pecado. Por quê? Porque doutrinas humanas não nos guardam do pecado. O que nos guarda do pecado? A palavra nos guarda do pecado. Jesus em João 17 diz assim: eu tenho limpado eles pela tua palavra, eu tenho santificado eles na tua palavra. Efésios, o apóstolo Paulo fala que o marido deve limpar a sua esposa na palavra, assim como Cristo fez com a sua noiva. O que nos limpa? A palavra. O que me tira do pecado? A palavra. Está fazendo sentido isso, gente? O pessoal está dormindo aqui. Vocês estão dormindo aí também? Não? O William Wallace está dormindo ali atrás. Está fazendo sentido isso? A palavra nos livra de pecar contra Deus. Sabe, o sacrifício de Cristo retira de nós o pecado, mas é a palavra que não nos faz pecar novamente. Sabe, o zelo pelo Senhor vai entrando pelas suas Escrituras. Conforme nós vamos nos alimentando das Escrituras, conforme nós vamos crescendo das Escrituras, nós vamos nos tornando pessoas santas. Semana que vem a gente vai falar mais disso. Mais uma vez eu preciso te falar: faça disso. Presta atenção, eu não estou querendo te fazer um teólogo do dia para a noite, só estou querendo te fazer um cristão. Sabe, a sua devoção pelas Escrituras, você precisa ler essas Escrituras, cara. Você precisa saber um pouco, pelo menos um pouco, sobre o que você crê. Vamos chegar mais nisso, mas tá legal, Gui? Tá bonitinho? Então tá bom. Tiago 1, versículo 22. A gente ainda está em guardar a palavra, tá? Ó, Fê, por isso que ela é de Deus, você não é, mano. Brincadeira, meu amigo, brincadeira, meu. Se fosse assim, eu tava na água. Amém, vocês estão comigo aí ainda? Cada semana eu escolho um deles para amar, você já percebeu isso? Tiago 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera, olha isso, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, olha isso, mano, lei da liberdade, tá bom? Lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Onde está o segredo do sucesso? Na palavra. Em eu guardar a palavra. O que é guardar a palavra? Saber um versículo de cor? Não.
O que é guardar a palavra? Saber as 5 solas, explicar as 5 solas? Mais ou menos, sim e não. O que é guardar a palavra? É eu saber o que vai acontecer em cada trombeta do Apocalipse? Sim e não, isso é muito importante, mas acima de tudo, o que é guardar a palavra? Praticante da palavra. Sim. Uau. Praticante da palavra. Agora, tem gente que fala assim, não, porque eu acho que tem que ser, eu sei lá, mano, eu acho que tem que ser assim. E às vezes ele está até fazendo uma coisa que não é errada. Aí é coisa de crente, fala assim, se eu tiver errado, pastor, você me corrige. Mas, pastor, eu sei lá, eu penso assim, se eu tiver errado, você me corrige, tá bom? Mas e se eu não estiver lá para te corrigir? E se não tiver um pastor lá para te corrigir? E se não tiver alguém lá que está lendo as escrituras para te corrigir? Ou pior, e se o pastor que está te corrigindo não sabe? Aí uma hora eu creio numa coisa, na hora eu creio na outra coisa, uma hora eu creio numa coisa, outra hora eu creio em outra coisa, uma hora eu creio numa coisa, outra hora eu creio numa coisa, outra hora eu creio numa coisa. Sejam como os crentes de Bereia, meu amigo. Você precisa examinar as escrituras. Pera aí, deixa eu ver o que esse homem está falando aí. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Jeremias, quando profetizava, ele não falava assim, eu vou lá profetizar. Não, Jeremias ele precisava avaliar o que já havia sido profetizado antes de escrever suas profecias. Por quê? Porque existe uma profecia que é a profecia de Deus, que começou lá em Gênesis, quando o homem caiu, e Deus disse, eu enviarei... O filho dessa mulher vai pisar a cabeça de Satanás. Então, Deus profetizou a respeito do seu filho. A mensagem chamada Evangelho é a mensagem de Deus. E ele tem muito zelo para manter essa mensagem a mesma até o cumprimento de todas as coisas. Então, quando um profeta profetizava, ele tinha nas mãos os pergaminhos, as escrituras para analisar se aquilo que ele tinha ouvido de Deus é de fato de Deus, porque quando ele lia, peraí, não, eu estou falando uma coisa que Moisés falou, não, beleza, então eu posso continuar falando. Sabe, o profeta não era um cara que ficava lá em cima do mundo, Deus falou. Não, meu irmão, um profeta é um homem que ficava em cima do monte com o Senhor, com os pergaminhos abertos. Quando, eu não lembro agora a carta, me perdoa, mas eu acho que é Timóteo, 2 Timóteo, que o apóstolo Paulo diz assim, peça não sei quem, que traga as minhas coisas até mim, principalmente os meus pergaminhos. O cara estava preso, estava com saudade das escrituras. Depois você acha aí na internet, está em casa mesmo, só procurar no Google. Mas, quem está comigo aqui? O que é guardar a palavra? Praticar a palavra. Então eu quero te ensinar, gente, hoje eu estou muito bonitinho. Então presta atenção, você vai ler as escrituras, deixa eu te ensinar a orar. Ore a Bíblia. Você vai abrir a Bíblia, como é que eu cresço em devoção? Como é que eu cresço em revelação? Como é que eu cresço em entendimento? Para de entrar no secreto e ficar inventando oração. Entra no secreto, ore quem Deus é. Pare para entender o que você orou. Ore o que Deus é de novo. Por quê? Porque quando você ora o que Deus é, você não está lembrando o que Ele é, você está reafirmando a você mesmo que Ele é. Então é um exercício de crescimento, de entendimento. Sabe, isso vem de anos e anos e anos. O que você acha que os monges católicos eles fazem? Eles ficam orando a Bíblia dia e noite, olhando. O que os israelitas fazem? O que os judeus fazem? Quando eles ficam lá, eles ficam orando as escrituras dia e noite. Vocês estão felizes ainda? E depois o que você vai fazer? Não matarás. Vamos supor que você mata. Você leu, não matarás, o que você vai fazer? Não vai matar. É simples, é muito simples. E aí você guardou a palavra. Porque, gente, presta atenção, eu já falei isso aqui algumas vezes. Tem alguma placa aqui dizendo que eu não posso quebrar essa madeira? Não tem. Então eu posso vir aqui quebrar essa madeira. Por quê?
Porque eu sou uma criança na fé. E a criança na fé não sabe o que é certo. Se você trazer a Maluzinha aqui com o martelo na mão, tem convicção que ela vai quebrar isso aqui. Ela vai chegar e aí, bah. Até que alguém chegue e faça assim: não dê martelada na madeira. Mas a Maluzinha não sabe ler. Então alguém, um tutor, vai ter que pegar a Maluzinha e falar assim: não bate na madeira. Tirar o martelo da mão dela. Quando ela vai crescendo, a pessoa vai dar o martelo na mão dela. Por quê? Porque ela cresceu. Ela já sabe ler. E o que condena a Malu? O fato dela ler condena ela. O fato dela entender condena ela. Por quê? Aí as pessoas dizem assim, com a má interpretação de Romanos, que é a lei que condena. Não, não é a lei que condena, é o pecado que condena. Só que quando você descobre a lei, você vê que você tem pecado. Então, quando você começa a ler as Escrituras, você começa, opa, peraí, eu já não posso andar mais assim. Porque agora eu entendi que eu estou errado. Está fazendo sentido isso? Então não existe a possibilidade de uma vida cristã madura sem profundidade nas Escrituras. Não existe essa possibilidade, irmãos. Não existe uma possibilidade de uma vida cristã menos almática sem entendimento das Escrituras. Não existe a possibilidade. Gente, presta atenção. Eu duvido você achar um cara devoto às Escrituras, com entendimento esclarecido das Escrituras, maduro na fé, com vida de oração, com comunhão. Eu duvido você achar esse cara agora com 70 anos lá dentro de casa assim, o Covid. Você não acha, cara? Porque o alicerce do cristão são as Escrituras. Gente, presta atenção numa coisa. João 5 e João 6, eu quero deixar esse texto aí para vocês, depois vocês leem. Jesus disse assim: as Escrituras dão testemunho de mim. Presta atenção. Jesus disse: eu tenho duas testemunhas. O meu Pai e meu Pai somos um. Então eu dou testemunho de mim e meu Pai dá testemunho de mim. Ou seja, Jesus tinha duas testemunhas, que era a cultura dos judeus. Então Jesus tinha duas testemunhas para dizer que ele era de fato Filho de Deus. E aí ele continua dizendo assim: vocês leem as Escrituras querendo achar nelas a vida eterna. Ele estava dizendo que as Escrituras não têm a vida eterna? Não, ele não estava dizendo que é para a gente parar de ler as Escrituras. Ele não estava dizendo que as Escrituras não são a palavra de Deus. O que ele estava dizendo? Vocês estão procurando as Escrituras a vida eterna, mas vocês não percebem que elas estão apontando para mim. O que eu estou te falando hoje? Que o próprio Jesus era submisso às Escrituras. Jesus, quando se apresentou, presta atenção no que eu vou te falar. Quando Jesus entrou no templo e a primeira vez ele declarou ser Messias, ele leu as Escrituras. O Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Jesus não quis inventar uma nova coisa. Jesus não pregou uma nova parada. Não, ele foi lá, abriu em Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim e eu vim anunciar o ano bom do Senhor. Presta atenção numa coisa. Presta atenção. Cristo testifica das Escrituras e as Escrituras testificam de Cristo. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus porque ela foi inspirada por Deus, ok? Então a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Amém? A palavra de Deus. A Bíblia é a palavra escrita do Senhor. Amém ou não? Amém. Gente, isso é um dos fundamentos da nossa fé. Se você não crê nas Escrituras, você não é cristão. É verdade. Tá bom? É sério isso, tá? Por exemplo, como é que eu ia dar um exemplo ruim. O que é ser mineiro? Ser mineiro é falar uai. Você tem que falar uai. Não pode. Em algum momento você tem que falar uai. Se você não crê no uai, você não é mineiro. Entendeu agora? Porque o que caracteriza o mineiro é uma série de coisas. Por exemplo, acima de tudo, o mineiro é o quê? O que nasceu em Minas. Beleza? Certo? Da mesma maneira, cristão tem uma série de coisas que o faz ser cristão.
Se você tira uma dessas coisas, ele já não é mais cristão. Ele pode ser adepto de Cristo. Quem entende isso? Amém? Vocês estão felizes ainda? Então, as escrituras, elas são inspiradas por Deus, mas são as escrituras que nos asseguram que Jesus era o Messias. Presta atenção no que eu estou te falando. Se Cristo não cumprisse as escrituras, ele não era o Messias. Já parou para pensar nisso? Valeu, ragazzo. Presta atenção no que eu estou te falando, gente. Jesus fazendo todos os milagres do mundo. Se ele não cumprisse as escrituras, ele não era o nosso Messias. Isso precisa nos fazer pensar. Eu tenho seguido falsos mestres? Ou eu tenho seguido falsos mestres? Primeiro, esse é muito perigoso. Segundo, eu tenho seguido mestres verdadeiros sem ao menos entender o que é mestre verdadeiro. Porque a quantidade de gente que seguia Jesus, sem entender o que significava seguir Jesus. Amém? É as escrituras que nos trazem clareza. Mais uma vez, desmistifique ler as escrituras. Abre em João 1, lê João 1, lê João 3,16. Ah, desculpa. Todo mundo abriu em João 1. Quem está me entendendo? Lá na sua Bíblia, todo o capítulo, por exemplo, dos evangelhos que você vai ler, embaixo tem lá Mateus, Marcos e Lucas, onde você pode encontrar. Você vai lá, vai abrir Mateus, Marcos e Lucas e vai ler em todos eles, você vai ver a diferença. Aí você vai ler outro, você vai abrir em outro. Aí você vai ler outro, você vai ler outro. Aí de repente você... agora eu vou parar um pouco, vou ler uma das cartas de Paulo. Aí você vai ler uma das cartas de Paulo e fala assim, então Paulo estava falando daquilo. Aí você volta para ler aquilo. Simples. 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 E você vai começar a crescer nisso. E o que eu não sei? O que eu não sei, primeira coisa que você vai fazer, Efésios 1,17, você vai falar assim, Jesus, eu não sei. Aí você vai fechar os seus olhos e falar, espírito de sabedoria e de revelação. A Bíblia me diz, olha a diferença. A Bíblia me diz, Espírito Santo, que o Senhor foi dado para me ensinar a respeito de todas as coisas. Espírito Santo, eu creio na Bíblia que o Senhor me deixou. O Senhor pode me ensinar, e eu tenho convicção que você vai crescer em entendimento. A segunda coisa que você vai fazer uma pesquisa, porque você não é preguiçoso. A sua pesquisa não é a Gabi, a sua pesquisa não é a Bru, a sua pesquisa não são os líderes do ano, a sua pesquisa é a mesma coisa quando você quer fazer um regime e vai procurar sobre regime na internet. E aí você vai pesquisar na internet, e você vai crer em tudo que você vê na internet? Não, por quê? Porque você já leu a Escritura, você já orou para o Espírito Santo, você vai pesquisar, e depois que você pesquisar, você vai atrás da sua igreja, você tem igreja, você não é desigrejado, você não está perdido. Amém. E aí a gente vai te instruir em toda a verdade. É verdade. Amém ou não amém? Amém. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é como uma lâmpada grudada nos meus pés. Ela só ilumina o meu caminho se eu ando nela. É verdade. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Irmãos, não tem como amadurecer sem Bíblia. Não tem. Não tem como nos tornarmos uma igreja madura sem Bíblia. Mais uma vez,
Não tem como ser um bem-aventurado sem Bíblia. Sabe, muitos homens, muitas mulheres dentro da igreja prosperam financeiramente, têm uma família boa, tem isso, tem aquilo outro, mas não tem não tem uma vida bem-aventurada, não tem uma vida cristã enraizada, estão sempre patinando na areia, porque nos falta Bíblia, nos falta entendimento das Escrituras. É isso que nos dá solidez emocional. Olha o que diz Hebreus 5, a gente está caminhando para o fim, tá? Tá legal? Estão felizes aí? Hebreus 5, versículo 12. Paulo estava em crise. Paulo não, desculpa. O escritor dos Hebreus estava em crise aqui. Todo mundo acha que é Paulo, mas eu não acho que é não, tá? Eu acho que é Barnabé. Mas não dá para saber. Alguns dizem, a maioria diz que é Paulo. Tem uma galera que acha que pode ter sido Priscila. Eu já escutei isso também, mas nem sei o que eu estou falando isso. Aleluia. Amém. Vocês abrirem aí, Hebreus 5, versículo 12, 14. Ele estava ensinando sobre várias coisas. Basicamente o livro de Hebreus você é hebreu, você sempre cresceu com a lei, tal. Deixa eu te ensinar agora a lei de acordo com a lente de Jesus. Então ele começa a explicar a nova aliança para um judeu. E isso faz a nova aliança ficar 3 vezes, 5 vezes mais profunda do que talvez a gente consiga com a nossa mente de gentil. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus vai em cada aspecto do templo e de como eles sacrificavam e vai falando assim, e vai mostrando o Cordeiro de Deus em cada dessas coisas. Então é muito bom. Vocês estão felizes, gente? Sim. Credo, velho. Hebreus 5, versículo 12, então ele chega assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, vamos lá, chorar igual queria chorar igual o Kiko agora, ia ser muito engraçado. Gente, presta atenção, olha o que o escritor está falando. De acordo com o tempo de vocês deveriam saber uma quantidade, vocês não sabem. Tenho 10 anos de crente, beleza, você sabe 10 anos de Bíblia? Ou então guardou 10 anos de Bíblia? Vamos usar os termos que eu estou usando aqui. Tem maturidade de 10 anos de Bíblia? Tem maturidade, envergadura de 10 anos de Bíblia? Quem está me entendendo aqui hoje? Gente, vamos ser prático aqui, presta atenção numa coisa, tô falando com amor para você, não tem nada, tá tudo bem, a gente está crescendo, mas presta atenção, o cara tem 15 anos de evangélico, de crente, você põe o cara para orar na reunião de oração, sua frio a mão, quase desmaia. Mano, abre o 242 pra gente. Quase morre. Mano, já deviam ser mestres. Entende o que eu tô falando? Isso não tá, presta atenção. Tem gente que tem facilidade de pregar, tem gente que tem facilidade de ser líder. Tá ótimo. Não, eu não tô colocando em questão o quão bem você faz essas coisas. Estou colocando em questão depois de 15, 20, 30 anos na igreja, ainda somos incapacitados de dar uma palavra de oferta? Ainda somos incapacitados de abrir um culto? Mas são 20 anos escutando palavra de oferta. Será que eu não sei um pouco sobre palavra de oferta? Quando as pessoas vão nos perguntar, por que vocês ofertam? Porque Deus é bom. Que eu creio.
Ah, meu pastor não rouba, não. É as escrituras que nos dizem no que cremos. É verdade. Esse é o manual de fé do cristão. Você não sabe o que você crê, você não sabe o que está aqui. Quem está me entendendo, gente? Eu estou bonzinho, mas o cajado está arrebentando, né? Aleluia. É que a espada, a palavra é uma espada de 2 gumes. Ela te corta aí, ela me corta daqui. Ela vai passando aí, ela vai passando aqui também, irmão. É muito bom, né, mano? A gente precisa de um desse no ano. Você podia assumir esse posto. A gente precisa de um pregador penteca no ano, mano. Fica aqui meu desafio aí, ó. Mas ia ser muito bom, mano. No Retiro 1, sobra um cara do an, com a toalhinha. Mano, é muito estilo. Mano, o pregador pentecostal é igual o jogador de futebol que joga de topper. É o raiz, mano. É o cara roots. Tinha que ter 2 no ano. Aquele que prega com o microfonezinho aqui, que é o presbiteriano, batistão. E tinha que ter o da... Ia ser louco demais. Mas amém. Perdi totalmente o que eu estava falando. Mas vamos lá. Quando devias ser mestre atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares. Quem está comigo? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, presta atenção. Está legal? Fiz vocês rirem um pouco, beleza? Vamos lá. Presta atenção. As escrituras, o autor dos Hebreus está medindo a idade espiritual de alguém pela sua experiência na palavra. Agora, essa experiência na palavra não é fazer assim, ó. Pronto, caí em Jó 34 porque eu sabia que ia cair. O cara é treinado, ele tem o dedo treinado. Porque ele lê muita palavra, sabe? Não, em tal versículo fala. Isso é ótimo, isso mostra realmente intimidade com as escrituras. No entanto, olha o que ele diz no versículo 14. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, quem é o adulto? O adulto é o que cresce na prática aquilo que as faculdades dele entenderam, ou seja, aquilo que a mente dele entendeu. Então, o adulto na fé é o que tem instrução das escrituras, a vida dele vive aquilo que ele está lendo nas escrituras, e ele não sabe discernir apenas o que é bom, mas também o que é mal. É verdade. Ok? Amém ou não? Amém. Tá legalzinho? Anota aí, 1 Pedro 1, versículo 22, que a gente vai ler isso semana que vem, ok? Vamos pular aqui o esboço. Eu vou mandar o esboço para os líderes depois. Vocês fazem o que vocês quiserem com ele. Quem está feliz? As pessoas estão escrevendo que estão felizes aí? Então, beleza. Os caras da comunicação, sabe aqueles moleques do Data Show desviado? Eles estão falando de LOL, mano. De Naruto. Brincadeira, gente. Brincadeira, eles são crentes. Chegar aqui todo domingo, 4 horas da tarde, montar tudo, desmontar, tem que ser evangélico, velho. Não dá para ser outra coisa, não. Amém. Vamos continuar.
Tu és o caminho, a verdade. Abre comigo em Efésios 4, versículo 12, e esse é o último texto que a gente vai ler. Gente, presta atenção no que eu vou te falar, e eu falo isso não é falsa humildade, isso existe, né? Falsa humildade. Eu não estou falando isso como falsa humildade, não. Mas, cara, de coração, eu não sou um cara absurdo, não sou mesmo, eu falo isso, tipo assim, biblicamente falando. Eu sei, eu não sou raso, eu sou profundo, mas, cara, eu não sou um teólogo, um estudioso. Eu realmente acredito que isso é uma porção que Deus dá a alguns, e está tudo bem. Agora, o fato é, você não pode ser raso, você não pode ser alguém que não sabe no que crê, alguém que não sabe defender a própria fé, alguém que não se alimenta das Escrituras, alguém que não tem como fonte de inspiração as Escrituras. Isso não é uma porção dada, isso é ser crente, tá? Isso é ser cristão. Então, existem pessoas no ano que a Gabi provavelmente sabe muito mais do que eu. Ela vai falar que não, mas sabe. A Bru sabe muito mais do que eu. O Canta sabe, pelo amor de Deus, mais do que Deus, eu acho. Eu, de verdade, biblicamente, eu acho que do presbitério eu sou o mais raso. No quesito acadêmico das Escrituras. Agora, eu não estou pregando aqui para gerar acadêmico das Escrituras. Entende o que eu estou falando? Essa diferença? Profundidade nas Escrituras é diferente de ser acadêmico nas Escrituras. Nós precisamos dos acadêmicos, precisamos muito deles, porque é eles que constroem um alicerce de doutrina na qual a igreja vai caminhando e vai crescendo. No entanto, aqui sim, isso sim é uma porção, isso sim faz parte de uma graça que Deus deu a alguns, de ensino, de se tornarem acadêmicos. No entanto, o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar a toda a verdade. E isso inclui as Escrituras. Isso inclui você ter tempo com elas. Isso inclui você saber de onde vem sua fé, o que é sua fé. Uma dica muito legal que eu te dou para a gente caminhar para o fim mais uma vez, se você não é bom de leitura, se você não gosta de leitura, primeiro, crie um hábito de ler. Isso vai transformar a sua vida pro resto da sua existência. Cara, compre livros pequenos, comece a ler livros pequenos, leia poucas páginas por dia. Cara, leia, você precisa aprender a ler. Até você criar um hábito de leitura, porque presta atenção numa coisa, nenhum vídeo na internet, nenhum documentário vai te dar o que o livro vai te dar. Nenhum. Agora, até você chegar lá, cara, assista bons documentários da história da igreja, assista bons documentários sobre a história da reforma, assista bons documentários sobre história de avivamento. Isso vai enriquecer você, isso vai te dar fome pelas Escrituras, isso vai te dar fome por saber e entender mais. Está fazendo sentido isso, gente? Tá legal? Amém? Beleza? Vamos então para o Efésios 4, versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Do que ele está falando aqui? Dos 5 ministérios que foram dados à igreja, tá? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Ponto. Vamos para aqui, não lê não, que daí tem spoiler. Mas o que o apóstolo Paulo está falando?
que nós recebemos 5 ministérios na igreja: apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista. Foi tudo, né? Foi, né? Eu já falei todos? Amém. Aleluia. São 5, você sabe quem é. E esses 5 ministérios, essas 5 vocações, nos foram dadas para nos levar a uma maturidade, ok? Uma dessas vocações é o dom do ensino, como eu estou falando aqui, que muitas vezes é confundido como quem é profundo na Bíblia é quem é mestre. É a mesma coisa que dizer que quem é missionário é quem é apóstolo. Entende? É a mesma coisa que dizer que só pode cuidar de gente quem é pastor. Não. É a mesma coisa que dizer que só prega na rua quem é evangelista, que só profetiza quem é profeta. A gente está passando aí os últimos 10, 15, 20 anos da igreja falando que filho de Deus se move como Jesus se movia, que pode se mover nos dons, e quando chega na hora da gente ser profundo nas escrituras, a gente fala: não, isso é coisa de mestre. Não, irmãos, é coisa de crente. Amém? E aí, olha isso: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia como induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça. Presta atenção, gente, eu falo isso com convicção. No começo dessa quarentena aí, o que deu de BO de heresia, né? Que a gente é tipo Voldemort, você não pode mencionar o nome dele. O que deu de heresia no Brasil. Ai, peraí. Aí todo mundo começa a bater, bate pra cá, bate pra lá, bate pra cá, bate pra lá, bate pra cá, bate pra lá. Mas 3 meses atrás estava compartilhando o vídeo do Voldemort. 6, 7 meses atrás estava tudo compartilhando o vídeo do Voldemort. Por quê? É uma bênção. Olha que coisa linda, impacta. Ai, meu coração. Eu sinto uma paz quando ele fala. Olha aqui. Cuidado por seguir pregadores, igrejas, movimentos, porque você sente uma paz. Aqui sim, o coração do homem é enganoso, cara. Entendeu? Dá para cortar depois, né, do que ficar salvo. Mas amém. Vocês estão entendendo isso? Sim. A igreja menina, ou menino na fé, é aquele que está sempre aqui, ó. Sabe? Cada hora está numa parada, cada hora está crendo num negócio, cada hora gosta de uma coisa, cada hora não sei o quê. Você quer saber quem não tem profundidade na Bíblia? É assim: alguém chega e fala para ele assim: mano, esse cara tá pregando bobeira. Ele responde assim: ah, mano, eu acho que ele tá fazendo a parte dele, ele, né? Acho que é a porção dele, acho que é o jeito dele, acho que não sei o que lá. Não, ele é uma bênção. Aquela menina é uma bênção. Não é uma bênção se está pregando heresia, não é uma bênção, gente. Não é uma bênção. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, esse sentimento, ai, eu sinto uma coisa boa quando ele fala. Adão e Eva também sentiram uma coisa boa quando o Satanás falou. Entende? Então, eu sinto uma coisa boa quando os meninos do ANO pregam, uma coisa linda. Não, eu não quero que você sinta uma coisa boa. Eu quero que você sinta uma coisa eterna. Amém. Entende? Eu quero que você saiba que a gente está falando algo real. Amém? Amém? Não existe maturidade sem profundidade nas Escrituras. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Meus exemplos é melhor do que a pregação às vezes. São 5 para as 8. Vou te dar um exemplo. Fala de 5 ministérios. Fala para cá, fala para lá. Eu profetizo, eu acho que eu sou profeta. Você chega pro candango e fala: onde que está escrito? Filipenses 2? Não. João 5? Não.
cara nunca abriu Efésios 4 na vida. Vocês entendem o que eu estou falando? Aí você vai falar assim, gente, vamos lá, abre comigo em João 6. Você entende quem está lendo a Bíblia quando o cara fala, uau. Ele já sabe o que vai ser pregado. Abre comigo lá em João 6. O cara abre o aplicativo. Gente, isso mostra muito, tá? Sinceramente, isso mostra muito. Quando você fala vamos falar de batismo. Onde que está o texto base de batismo? Quando vamos falar de ceia, onde está o texto mais usado de ceia? Vamos falar de namorar. Aí você lembra de 1 Coríntios 13, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém ou não? Amém. Decorar todos os cantos da torcida do seu time, você decora, né? Vamos ficar de pé aqui. Vamos cortar a adoração do final, porque eu passei muito do tempo, mas foi bom, né? Maravilhoso. A gente teve uns cultos pentecostal, tivemos um culto batista hoje. Semana que vem a gente vê se vai ser o que vai ser. Espero que tenha sido proveitoso na vida de vocês. Vamos orar junto. Dá uma espreguiçada aí. Depois vocês cortam lá o nome do gospel lá. Que não ficou bom. Não ficou bom. Foi uma língua inspirada por outro espírito. Amém. Amém. Senhor Jesus, obrigado por essa família, obrigado por essa igreja. Nós queremos crescer em maturidade, queremos crescer como pessoas que se parecem com Cristo. Nos leva a esse lugar de firmeza emocional, de firmeza na fé, de firmeza nas Escrituras, de firmeza no que falamos. Nos leva, nos coloca na rocha mais alta do que nós. Deus, eu oro, Pai, para que os meus irmãos sejam batizados com paixão pelas Escrituras, batizados com amor pela Bíblia. Deus, eu tiro todo o ensinamento errado que nos diz que é muito difícil, que é muito complicado, que é muito isso, que é muito aquilo. Não, Jesus, nos ensina, Espírito Santo, nos leva a toda a verdade. Eu oro por cada irmão que tem dificuldade de ler as Escrituras, que ele encontre no Senhor a fonte de inspiração e que os olhos sejam abertos. Eu oro, Pai, para que aqueles que têm dificuldade de ler as Escrituras, que simplesmente então peçam ajuda a irmãos da nossa igreja e dizem, cara, vamos ler a Bíblia comigo, me incentiva a ler a Bíblia, vamos fazer um plano de leitura juntos. Senhor Jesus, eu abençoo a nossa igreja com fome pelas Escrituras. Eu oro, Jesus, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Deus, uma estação de crescimento nas Escrituras, crescimento em devoção, nos ensina a orar as Escrituras, nos ensina a gastar tempo de meditação nas Escrituras. Deus, que as Escrituras não sejam algo que a gente lê com pressa para cumprir metas, mas que seja uma amiga fiel à Bíblia, que a Bíblia seja uma amiga fiel. Deus, que o crente não faça da Bíblia o que o católico fez com a cruz, Deus, que é o instrumento que a gente leva para todo lugar, mas não vive, não tem vida mais naquilo. Que o crente pare de carregar a Bíblia debaixo do braço, Deus, para ir para o culto, ela está novinha, na hora que abre, está até colada ainda. Não, Jesus, nos ensina a amar nossas Escrituras. Deus, que a Bíblia da nossa igreja, que as Bíblias da nossa igreja, eu quero olhar para a Bíblia dos meus irmãos, elas estarem se desfazendo, tá despregando de tanto que lê. Coisas muito simples, Pai, mas que nos levam a uma vida madura. Nos faça nos alimentar das Escrituras com verdade, com devoção, com disciplina. Em nome de Jesus nós oramos isso.
Amém, amém. Amém, meus irmãos. Obrigado pela presença de vocês. Agora vai começar o culto de São Paulo. Se você quiser assistir, vai ser incrível. Um grande abraço, amo vocês.